Deus mudou o dia de sábado? Em caso afirmativo, para qual dia da semana? A adoração do sábado é uma verdade eterna ou um engano? Juntos aprenderemos a profecia do poder da besta, do chifre pequeno e seu papel nos eventos do tempo do fim. Fique ligado, pois irei compartilhar como evitar a maior falsificação da história da Terra. Eu gostaria que você se inscrevesse neste canal e certifique-se de clicar no sino de notificação para os próximos vídeos. Eu sou Cami Usman e bem-vindo ao Desbloqueando Profecias Bíblicas. O caos está aumentando em todo o mundo. Divide-se em política e uma pandemia mundial que está varrendo nosso globo. Estamos caminhando para uma nova ordem mundial. O que vai acontecer a seguir? Junte-se à palestrante internacional Cami Usman em uma jornada para revelar a verdade da Bíblia e descobrir as principais respostas para as perguntas bíblicas. Nas viagens de Cami ao redor do mundo, ela documentou milagres incríveis, enfrentando situações de vida e morte. Junte-se a nós para desbloquear Profecias Bíblicas 2.0, que irá demonstrar como Deus nos deu diretrizes para navegar com sucesso pelo que está por vir. Juntos, veremos como a profecia bíblica está sendo cumprida mais rápido do que nunca e como podemos ter esperança para o futuro. Obrigado por se juntar a mim no Desbloqueando as Profecias Bíblicas. Tenho aproveitado muito a oportunidade de compartilhar com cada um de vocês. Agora, se esta é a sua primeira vez assistindo, deixe-nos saber deixando um comentário no chat. Agora, se por acaso você perdeu o programa de ontem sobre o sábado na Bíblia, não se preocupe. Basta ir para awr.org/Bible e você o encontrará nos arquivos. Ontem à noite vimos que o sábado é o autêntico selo de Deus. Então você pode estar se perguntando por que tantos adoram um dia diferente. Esta noite você pode ficar chocado ao descobrir o motivo. Recentemente encontrei um chefe de aldeia pagão em uma ilha remota que também ficou chocado pelo que ele ouviu sobre o sábado. Você terá que esperar para ouvir o que ele fez a seguir. Lembre-se, você pode clicar no link abaixo para se inscrever em nossa escola bíblica online. Milhões descobriram que essas lições são tão importantes em seu crescimento espiritual. Você pode enviar uma pergunta aos nossos instrutores bíblicos online ao vivo, porque eles estão ansiosos para ouvir suas perguntas e fornecer a você respostas bíblicas. Você gostaria de oração por algo que você está lutando? Em seguida, clique abaixo para enviar seu pedido de oração. Vamos orar juntos agora e então vá direto ao nosso assunto, a falsificação. Pai Celestial, Senhor, por favor, faça com que tenhamos uma consciência aguda dos tempos em que vivemos. Afie nossas mentes, abra nosso coração para aceitar a sua verdade e que sejamos avisados pela sua palavra sobre o que precisamos fazer, como precisamos lidar com isso, porque queremos seguir o teu caminho, Senhor. Então, nós te amamos e no nome precioso e poderoso de Jesus. Amém. Você já percebeu que as coisas nem sempre são como parecem? Considere a história da aranha. Aristóteles classificou a aranha como inseto. Os insetos, como se sabia, têm 6 patas. Ninguém questionou o grande Aristóteles por 1.700 anos. Era comum presumir que as aranhas eram insetos e, portanto, tinham 6 pernas. Foi Jean-Baptiste Lamarck que apresentou a classificação da aranha como um aracnídeo com 8 pernas. Simplesmente porque algo é acreditado por séculos, não torna isso verdade. Poderia ser isso uma tradição, como uma daquelas ideias de longa data que entrou na igreja cristã? É possível que muitos tenham aceitado a falsidade no lugar da verdade, e muito poucas pessoas hoje a questionam. Será que a igreja cristã permitiu que a tradição do homem obscurecesse o caminho de Deus? Uma tradição tão antiga que quase ninguém sabe como começou. Uma tradição que quase todos os cristãos aceitam, pensando que estão seguindo a lei de Deus, quando na verdade estão seguindo os pensamentos do homem. É por isso que escolhemos este tema para nossas reuniões. Se está na Bíblia, eu acredito. Se discordar da Bíblia, então não é para mim. O livro do Apocalipse prediz que Satanás tentaria enganar a igreja cristã. Apocalipse 12:9 diz: Então, o grande dragão foi expulso, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele foi lançado para a terra, e seus anjos foram expulsos com ele. Satanás é um enganador. Seu objetivo é derrubar o trono de Deus.
A base de qualquer governo está em sua autoridade, a capacidade de fazer leis. Se seus súditos se recusam a seguir suas leis, eles realmente se recusam a ser seus súditos. Satanás atacou a lei de Deus, mas bem no centro de sua lei está o sábado. Portanto, não é lógico que Satanás, o mestre da falsificação, iria atacar o Criador, desafiando o símbolo da criação, o sábado. Existem cristãos de coração honesto que leem os 10 mandamentos escritos com o próprio dedo de Deus e veem o 4º mandamento em Êxodo 20, de 8 a 10, onde diz: lembre-te do dia de sábado, para o santificá-lo. 6 dias trabalharás e fará todo o teu trabalho, mas ao 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Quando eles leem isso, ficam confusos, porque a igreja que eles frequentam celebra o domingo, o primeiro dia, não o sábado do 7º dia. Certamente, então, o dia sagrado deve ter sido alterado no Novo Testamento. Estranhamente, o primeiro dia, ou seja, o domingo, nem mesmo é mencionado no Apocalipse em qualquer lugar. E só aparece 8 vezes em outros livros do Novo Testamento. Então, se as pessoas pensam que existe uma ordem para santificar o domingo, devemos encontrá-lo em uma dessas passagens da Bíblia, falando sobre o primeiro dia, certo? Vamos estudar. Milhões de sinceros adoradores cristãos que creem na Bíblia adoram no domingo. Por que a Bíblia é curiosamente silenciosa sobre esse assunto? Será que muito mais está envolvido aqui do que realmente aparece na superfície? Sim. Uma das maiores profecias do livro de Apocalipse envolve o assunto da adoração do domingo. Mas primeiro, seria impossível entender esta importante profecia a menos que o tópico de hoje tornasse cristalino. Existem apenas 8 escrituras no Novo Testamento a respeito do primeiro dia da semana na Bíblia. Na Bíblia, o domingo é sempre chamado o primeiro dia da semana. O sábado é sempre chamado de 7º dia. Os números são usados para marcar os dias da semana, de Gênesis a Apocalipse. Ao lermos essas 8 escrituras, tome nota mental. Se algum desses textos sugira que o primeiro dia agora seja santificado. Considere o texto número 1, Marcos 16, verso 9. Agora, quando ele se levantou cedo, no primeiro dia da semana, ele apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem ele expulsou 7 demônios. Aqui vemos que a ressurreição de Jesus foi no primeiro dia da semana, domingo. Cristãos de todo mundo celebram sua ressurreição no domingo de Páscoa, todos os anos. Vamos para o texto 2, Mateus 28, verso 1. Agora, depois do sábado, como o primeiro dia da semana começou a amanhecer, Maria Madalena e a outra Maria vieram ver a tumba. Observe, o sábado está terminando aqui neste versículo, então chega o domingo. Isso nos diz que o primeiro dia da semana agora é sagrado? Não. Texto 3, João 20, verso 1. Agora, o primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo cedo, enquanto ainda estava escuro, e viu que a pedra havia sido tirada da tumba. Ok, vamos parar e pensar. Até agora, pegue qualquer um desses 3 versos. Sugere que o primeiro dia agora deve ser considerado sagrado? Não. Texto 4, Marcos 16, de 1 a 2. Agora, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram especiarias, para que elas pudessem vir e o ungir. Bem no início da manhã do primeiro dia da semana, eles foram ao túmulo quando o sol nasceu. Sabemos que Jesus foi crucificado na sexta-feira à noite. A sexta-feira sempre foi chamada de dia da preparação, porque deveriam se preparar para o santo dia de sábado de Deus, sábado. Jesus, então, descansou na tumba durante o sábado, o 7º dia da semana, sábado. Então, Jesus ressuscitou no domingo, o primeiro dia da semana. Domingo é o dia da ressurreição de Jesus. Texto número 5, Lucas 24, verso 1. Agora, no primeiro dia da semana, muito bem cedo da manhã, eles e algumas outras mulheres com eles foram ao túmulo. Ok, não há nenhuma instrução aqui de que aquele domingo é agora o sábado de Deus. Texto 6, João 20, verso 19. Então, no mesmo dia à noite, sendo o primeiro dia da semana, quando as portas foram fechadas onde os discípulos estavam reunidos por medo dos judeus,
Jesus veio e ficou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Alguns dizem que se reuniriam para inaugurar a guarda do primeiro dia da semana, domingo, como dia sagrado. Mas os discípulos não poderiam ter inaugurado um novo dia sagrado em honra da ressurreição, porque até Jesus aparecer no meio deles, eles se recusavam a acreditar que ele havia ressuscitado. Isso é provado em Marcos 16,14, quando diz: mais tarde ele apareceu. Ele, Jesus, repreendeu sua incredulidade e dureza de coração, porque eles não acreditaram naquelas que o viram depois que ele ressuscitou. Ok, amigos, até agora, essas 6 passagens não dizem nada sobre mudar o Santo Sábado de Deus para o domingo, primeiro dia. Mas vamos continuar procurando. Temos mais 2 textos que mencionam o primeiro dia da semana. Texto número 7, 1 Coríntios 16, de 1 a 2. Agora, a respeito da coleta para os santos, como dei ordem às igrejas da Galácia, então vocês devem fazer. No primeiro dia da semana, cada um de vós coloque de lado, armazenando conforme a prosperidade, para que não haja coletas quando eu chegar. Paulo está instruindo a separar parte de seu dinheiro no início da semana. Então eles o teriam pronto para a sua oferta de sábado. Veja, Paulo estava juntando fundos para os cristãos de Jerusalém que estavam sofrendo fome. Então ele escreveu antes do tempo para as igrejas que iria visitar, pedindo que cada crente coloque dinheiro de lado semanalmente, por isso estaria pronto quando ele chegasse. Ok. Texto 8. Nosso texto final, Atos 20, verso 7. Agora, no primeiro dia da semana, quando os discípulos se reuniram para partir o pão, Paulo, pronto para partir no dia seguinte, falou com eles e continuou sua mensagem até a meia-noite. Este texto diz para observar o domingo como um dia sagrado, ou que o sábado do 7º dia foi alterado para o primeiro dia? Não. O fato de eles partirem o pão ou celebrarem a comunhão nesse serviço não indica que o dia agora seja sagrado, porque a Bíblia diz que eles partiam o pão todos os dias. Em Atos 2:46 diz, continuando diariamente com unanimidade no templo e partindo o pão de casa em casa, eles comiam com alegria e simplicidade de coração. Já vimos todos os 8 textos no Novo Testamento que se referem ao primeiro dia. Você já viu por si mesmo que nunca houve qualquer indício de qualquer mudança. Então, como ocorreu uma mudança no dia de adoração? Um dos dias é uma falsificação? Muitos cristãos honestos leem em Lucas 4,16 que Jesus, como era seu costume, foi à igreja no 7º dia de sábado. Cristo disse em Mateus 24:20 que os seus discípulos estariam guardando o sábado 40 anos após a cruz, quando ele disse: e ore para que sua folga não seja no inverno ou no sábado. Em Atos 13, de 42 a 44, o apóstolo Paulo ensinou quase uma cidade inteira para guardar o sábado do 7º dia. Os cristãos então leem em Apocalipse 1:10 que o Senhor tem um dia. Então eles leem em Lucas 6:5 que o sábado é o dia do Senhor. Eles leem a mesma coisa novamente em Marcos 2:27 a 28 e Mateus 12:8. Eles ficam confusos e perguntam: quem mudou o sábado bíblico? Bem, certamente Deus não fez, porque a Bíblia diz em Marcos 3:6, pois eu sou o Senhor, não mudo. Eu sou grata por isso, porque eu posso ter certeza em sua palavra, que é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Eu amo isso no nosso Deus. Então eles olham para a Bíblia e eles veem que Jesus não mudou o sábado, porque a Bíblia promete em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então Deus não mudou o sábado. Jesus não mudaria o sábado, e os discípulos não podiam mudar o sábado. Atos 5:29. Mas Pedro e os outros apóstolos responderam e disseram: devemos obedecer a Deus antes que aos homens. Portanto, a questão é: quem fez isso? No livro de Apocalipse, capítulo 13, há uma besta que sobe do mar. Este capítulo é onde lemos sobre a marca da besta, o 666. Mas observe como a besta é descrita. Agora, amigos, deixe-me apenas fazer isto. Bestas na Bíblia são símbolos de reinos e poderes. Não são monstros reais que surgem do mar, certo? Tudo bem, Jesus nos ama, e o livro de Apocalipse é sua carta de amor para nós, então vamos ler isso com isso em mente. Apocalipse 13:1.
Então eu estava na areia do mar e ouvi uma besta surgindo do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e em seus chifres 10 coroas, e em suas cabeças um nome de blasfêmia. Aqui está um exemplo perfeito. Aqui está uma besta na Bíblia que representa um poder político ou poder religioso, ou reino. Este poder que se eleva é um poder blasfemo. Reivindica direitos e poderes que pertencem apenas a Deus. Continua. Agora a besta que vi era como um leopardo, seus pés eram como de urso, e a boca, uma boca de leão. O dragão deu a ele seu poder e trono e grande autoridade. Quem é o dragão? Satanás. Ele imbuiu esse poder com grande autoridade. O mundo inteiro o ouve declarar por suas próprias leis, no lugar da lei de Deus. O sábado se tornou um objeto particular de ataque. Para entender esta besta, voltemos ao livro de Daniel, o 7º capítulo. Aqui temos as mesmas imagens de Apocalipse 13. Um leão, um urso, um leopardo e o dragão. Daniel 7 nos dá a chave para desbloquear Apocalipse 13 e entender todo o assunto da marca da besta e 666. Eu amo Deus ter escrito sua palavra de modo de que do começo ao fim é consistente e tudo vai junto. Você precisa de cada pedacinho disso? Vejamos Daniel 7, de 2 a 3. Daniel falou, dizendo, eu tive minha visão à noite, e eis que 4 ventos do céu estavam agitando o grande mar, e 4 grandes bestas surgiram do mar, cada um diferente do outro. Observe esta chave para interpretar a profecia bíblica. Daniel 7, 17. Aqueles grandes animais, que são 4 reis que surgem da terra. Daniel 7, 23. O 4º animal será um 4º reino na terra. Então Daniel vê 4 bestas que representam 4 reinos. Esses 4 reinos governantes do mundo, que começam nos dias de Daniel, nos levam para baixo na corrente do tempo. Se você estava conosco na primeira noite, na primeira apresentação, você se lembra que vimos 4 reinos em Daniel, capítulo 2. Esses metais na imagem que representa a Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e Europa dividida. Esta visão da besta adiciona mais informações para a visão de Daniel 2. Traz à luz um poder da época da Europa dividida, que surgiria e tentaria mudar a lei de Deus. Vejamos como a Bíblia prediz esses eventos e veja claramente como a história confirma o que realmente aconteceu. Agora a primeira besta, Daniel 7, 4 diz, o primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Eu vi que suas asas foram arrancadas e foi levantado da terra e ficou sobre 2 pés como um homem e o coração de um homem foi dado a ela. A primeira besta era como um leão com asas de águia. Ok? Quando os arqueólogos estavam cavando no Iraque, perto do local da antiga Babilônia, eles encontraram gravuras nas paredes de um leão com asas de águia. No mundo antigo, as pessoas sabiam que os leões simbolizavam a Babilônia. Então outra nação surgiria. Babilônia não governaria o mundo para sempre. Daniel 7, 5. E de repente outra besta, um segundo, como um urso, foi levantado de um lado, e tinha 3 costelas na boca entre os dentes. E assim lhe disseram, levanta-te, devora muita carne. E os reis combinados de Médio e Pérsia derrubaram Babilônia. O urso da Médio-Pérsia, erguendo-se de um lado, representa os persas derrubando o primeiro, a Babilônia, e então dominando os medos. O que o urso tem na boca? 3 costelas. Você vê, quando a Médio-Pérsia conquistou o mundo, primeiro conquistou a Babilônia, então foi para o norte e conquistou Lídia, então para o sul e conquistou o Egito. E essas 3 nações, Babilônia, Lídia e Egito, representam 3 costelas. Você pode ver quão precisa é a profecia bíblica? Eu amo isso. O terceiro império surge em Daniel 7:6. Depois disso eu olhei e havia outro, como um leopardo, que tinha nas costas as asas de um pássaro. A besta também tinha 4 cabeças, e o domínio foi dado a ela. A Grécia se tornou a terceira nação com previsão de ascensão. Nós sabemos que Alexandre o Grande foi o líder grego mais proeminente. Ele tinha pouco mais de 30 anos de idade quando conquistou todo o mundo então conhecido. Tão rapidamente, você pode ver que a Grécia é retratada como um leopardo com asas. Mas o que as 4 cabeças representam?
Alexandre o Grande morreu quando tinha 33 anos. Ao contrário da maioria dos reinos, os filhos de Alexandre não assumiram o trono. Em vez disso, seus 4 generais dividiram o Império Grego e cada um pegou uma porção para governar. Assim, o leopardo de 4 cabeças. Amigos, é tão importante para você e para mim saber sobre a ascensão e a queda profética desses reinos. É importante porque devemos saber para o nosso futuro que quando a Bíblia avisa que algo vai acontecer, podemos acreditar. E acreditamos que isso acontece exatamente como diz e na hora certa. Podemos com certeza aceitar a palavra de Deus enquanto ela nos avisa. Não para nos assustar, mas para nos preparar. Vamos continuar. A Bíblia descreve um quarto império, Daniel 7:7. Depois disso, eu estive em visões noturnas, e eis que é uma quarta besta, terrível, extremamente forte. Tinha enormes dentes de ferro. Estava devorando e quebrando em pedaços, e pisoteando os resíduos com os pés. Era diferente de todos os animais que existiam antes dele. E tinha 10 chifres. É muito claro que esta besta, essa quarta besta, com dentes de ferro, representa o reino de ferro de Roma. Este período nos leva ao tempo de Cristo, quando Roma governou o mundo. O cristianismo cresceu neste Império Romano. A Bíblia descreve o colapso do Império Romano claramente no simbolismo dos dedos dos pés da imagem e os chifres da quarta besta. A imagem de Daniel 2 tinha pés e dedos de ferro e a argila representando a Europa. A quarta besta aqui tem 10 chifres. A história mostra que Roma foi dividida em 10 divisões principais. Impressionante! Durante o tempo, as tribos bárbaras estavam conquistando a Europa, a apostasia religiosa entrou na igreja e havia conflitos sobre a adoração. E o sábado foi mudado. Daniel 7:8. Eu estava olhando os chifres e havia outro chifre, um pequeno, surgindo entre eles, diante de quem 3 dos primeiros chifres foram arrancados pela raiz. E ali, neste chifre, estavam olhos como olhos de um homem, e uma boca falando palavras pomposas. Na Europa, entre esses 10 chifres, há outro poder que se eleva, um chifre pequeno que é diferente de todo o resto. A Bíblia nos dá evidências para identificar claramente esse poder. Primeiro, este chifre pequeno surge entre os primeiros 10 chifres. Então, se os 10 chifres são divisões de Roma, então este chifre pequeno tem que surgir dentro de Roma Ocidental. Com licença, Europa Ocidental. Este chifre pequeno não surge na Ásia, na África ou nas Américas. Suas raízes estão no solo europeu. Em segundo lugar, a Bíblia diz que este chifre pequeno surgiria após os 10 chifres. Então, não pode surgir de forma alguma nos dias de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia ou Roma. Tem que surgir após a queda do Império Romano. Sejamos claros sobre isso, amigos, porque há muitas outras teorias por aí que não são bíblicas. Tem que surgir depois da queda de Roma. A Bíblia também diz que este chifre pequeno tem olhos de homem. Olhos representam inteligência, mas a sabedoria de um homem, não de Deus. É um sistema religioso humano baseado nos ensinamentos do homem, que surgiria de Roma. Observe que a Bíblia diz em Daniel 7:24, que é diverso ou diferente de todo o resto. Diz, ele será diferente dos primeiros. Porque não é principalmente um poder político, é também um poder religioso. Um poder político-religioso. O que esse poder faria? Seria uma tentativa de mudar a própria lei de Deus. Daniel 7:25 prevê, ele falará palavras insolentes contra o Altíssimo. Ele deve perseguir os santos do Altíssimo e pretende mudar os tempos e a lei. Isso pode ser o sábado? Você consegue pensar em palavras maiores contra o Altíssimo do que alegar ter a autoridade de mudar a lei de Deus? Isso está obviamente falando sobre leis divinas e não impostos insignificantes ou leis políticas. Daniel 8:12 nos diz que este chifre pequeno, esse poder, jogaria a verdade por terra. Ele fez tudo isso e prosperou. Saindo do antigo Império Romano, um poder religioso surgiria.
Seria pequeno no começo, mas se tornaria extremamente poderoso. Ele usaria seu poder para reivindicar a autoridade, para mudar a própria lei de Deus. A história registra para nós uma mudança gradual que ocorreu do sábado para o domingo. Dr. John Aiden documenta as raízes dessa mudança em sua enciclopédia bíblica na página 561. Ele diz sábado, uma palavra hebraica que significa descanso. Domingo era o nome dado pelos pagãos para o primeiro dia da semana, porque era o dia em que eles adoravam o sol. A adoração do sol era aceita e prevalente no Egito, Babilônia, Pérsia e em Roma. Até os dias da semana foram afetados. A história nos mostra que para os gregos e romanos, os dias da semana são chamados de corpos planetários. Muitos foram chamados após seus deuses e deusas. Vamos olhar. Domingo, o dia do deus Sol. Segunda-feira, o dia da deusa Lua. Terça-feira é para Tuia, deusa da guerra. Quarta-feira é o dia de Odin, o portador dos mortos. Quinta-feira é o deus do trovão, Thor. Sexta-feira é o dia de Freya, deusa do amor, beleza e fertilidade. Sábado, dia do Saturno, deus da colheita. Então, mais uma vez, a mitologia foi incorporada em nossa maneira de pensar na sociedade de hoje. Tenha em mente que Deus, na Bíblia, marca os dias por números. Portanto, temos o primeiro dia, o sétimo dia. Isso tudo está no Antigo e Novo Testamento. Deus se refere aos dias por números. Bem, quando você chega ao quarto século, o imperador romano Constantino tinha forte devoção para adorar o sol, até mesmo colocando o deus Sol nas moedas que ele cunhou. Mas ele tinha um dilema. Roma estava desmoronando. Constantino desejava unir seu império. Ele teve que considerar uma ideia brilhante. Por que não unir o império em torno do culto dominical? Você vê, Constantino tinha olhado para o sol antes de uma batalha e viu uma cruz em cima, e com ele as palavras gregas significando, neste signo, conquiste. Constantino comandou suas tropas para adornar seus escudos com o símbolo cristão, e depois disso, eles foram vitoriosos. Aí vem a combinação de adoração ao sol e cristianismo. O decreto de Constantino, em 321 d.C., diz: no venerável dia do sol, que os magistrados e as pessoas residentes nas cidades descansem, e que todas as lojas sejam fechadas. Na tentativa de unir o império, Constantino emitiu a primeira lei dominical. Nos dias de Constantino, ele marchou com seus exércitos através de um rio e então os considerou batizados. Isso é apenas um bando de pagãos molhados. Aqui, a igreja e o Estado deram as mãos em uma tentativa de cristianizar os pagãos e unir o império. O governo romano e a igreja romana se uniram. Aqui está uma declaração incrível, que é realmente incrível. É de março de 1994, no Mundo Católico, página 809. Citação. O Sol era um Deus supremo junto ao paganismo. Há, na verdade, algo real sobre o Sol, tornando-o um emblema adequado de Jesus, o Sol da Justiça. Portanto, a igreja nesses países parece ter dito, mantenha esse antigo nome pagão, deve permanecer consagrado e santificado. E assim, o domingo pagão dedicado a Balder, o deus do sol mítico, tornou-se o domingo cristão. Você vê como o domingo entrou na igreja? Os cristãos, para escapar da perseguição, tiveram por vários anos de pedir para distinguir-se dos judeus. O domingo gradualmente tornou-se enfatizado por causa da ressurreição de Cristo, e gradualmente os líderes da igreja, para deixar os adoradores do sol pagão mais confortáveis, começaram a guardar o domingo no lugar do sábado bíblico. Constantino queria unir seu império, e os líderes da igreja romana queriam converter os pagãos. Portanto, o domingo se tornou o veículo para realizar ambos. O sábado bíblico foi mudado pela igreja e Estado romanos. Deus não mudou isso. Jesus não mudou isso.
Os discípulos não mudaram isso. E você teria que me convencer que mais de 20 milhões de judeus acordaram um dia e esqueceram que dia da semana era. Como nação, eles guardam o sábado, o sétimo dia de sábado, desde antes de Êxodo. O Conselho da Igreja Católica de Laodiceia registra a primeira proibição de guardar o sábado bíblico. Os bispos católicos romanos se reuniram lá e olha o que aconteceu. No Concílio de Laodiceia, em 325 d.C., cito, os cristãos não devem judaizar, isto é, eles não devem guardar o sábado e ficar ociosos no sábado. Mas o dia do Senhor eles honrarão especialmente e como sendo uma concha cristã, se possível, não trabalhe nesse dia. No entanto, se eles forem encontrados judaizando, eles serão excluídos de Cristo. Fim da citação. Então aqui está um conselho da igreja que se une ao governo romano sob Constantino e diz que estamos mudando a autoridade do sábado para o domingo. Isso vai unir o império e nos distanciar dos judeus. Ao fazer isso, no entanto, eles estavam inconscientemente cumprindo a profecia de Daniel, em Daniel 7:25, e cuidará em mudar os tempos e a lei, enfatizando que um poder terreno crescendo fora de Roma tentaria mudar a lei de Deus. Deus diz, cuidado. Agora vamos para o Catecismo, um guia de instrução católico romano, e leia a resposta sobre a mudança do sábado. Isso é muito claro, amigos. Pergunta, qual é o dia de sábado? Resposta, sábado é o dia de sábado. Pergunta, por que observamos o domingo em vez do sábado? Resposta, porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Agora eu gostaria de fazer uma pausa bem aqui. É importante para mim, pessoalmente, para lhe dizer que iremos abordar muitos tópicos pesados. Citarei diferentes documentos históricos, que não têm a intenção de acusar indivíduos, mas para mostrar o cumprimento da profecia. Eu acredito que há muitos padres e crentes fiéis no catolicismo romano que servem a Deus com o melhor de suas habilidades e são vistos por Deus como seus filhos. As informações citadas aqui estão direcionadas apenas para o sistema católico romano, que tem uma série de doutrinas que veremos claramente são contra as Escrituras. E como buscaremos a verdade, é meu desejo sincero apresentar a clara palavra de Deus diante de você. Então você pode decidir por si mesmo o que é a verdade e o que é o erro. Ok. Você está ciente de que a Igreja Católica modificou os 10 mandamentos de Deus? Vamos para o seu próprio documento, a Enciclopédia Católica, volume 4, página 153. Cita, a Igreja, depois de mudar o dia de descanso do sábado judaico, do 7º dia da semana, ao primeiro, fez o 3º mandamento referir-se ao domingo como dia a ser santificado como dia do Senhor. Citação final. A Enciclopédia Católica afirma que o mandamento em relação ao tempo havia sido mudado pela Igreja. A propósito, alguns devem ter notado que esta afirmação refere-se ao 3º mandamento, mas já vimos na Bíblia com nossos próprios olhos que o sábado é o 4º mandamento. O poder romano da Idade Média também mudou a lei de Deus, removendo o 2º mandamento, aquele que proíbe a adoração de ídolos de imagens santos. Já que eles agora têm apenas 9 mandamentos, tenho que voltar para 10. Então eles pegam o 10º, não cobiçarás, divide em 2, resolvido. Isso ilustra a mentalidade da igreja, anulando a palavra de Deus. Karl Keating, um dos principais estudiosos leigos católicos, escreveu um livro como um desafio aos protestantes. Esse autor católico está argumentando com os protestantes, dizendo, se você quiser seguir a Bíblia, você deve guardar o sábado bíblico. Vamos ler as palavras dele em Catolicismo e Fundamentalismo, página 38. Citação. Os fundamentalistas se reúnem para o culto no domingo. Ainda não há nenhuma evidência na Bíblia que a adoração corporativa deveria ser feita aos domingos. O sábado judaico, ou dia de descanso, era claro, sábado.
Foi a Igreja Católica que decidiu que o domingo deveria ser o dia da adoração para os cristãos, em honra da ressurreição. Fim da citação. Em outras palavras, se você não quiser ir para a Bíblia, ele está dizendo que você deveria voltar para a Igreja Católica, que livremente reivindica a autoridade para mudar a lei de Deus como achar melhor. Bem, espere um minuto. Deus dá avisos claros sobre mexer com ele ou sua palavra. Apocalipse 22, 18 e 19. Pois eu testifico a todo aquele que ouve as palavras desta profecia deste livro. Se alguém adicionar essas coisas, Deus vai adicionar a eles as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar as palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida e da cidade sagrada. Isso é sério, amigos. Em Mateus 15, de 3 a 9, ele, Jesus, respondeu e disse-lhes: por que você também transgride o mandamento de Deus? Por causa da sua tradição. Assim você faz o mandamento de Deus? De nenhum efeito por sua tradição. Hipócritas. Bem profetizou Isaías sobre vocês, dizendo: essas pessoas se aproximam de mim com a boca e honram-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas e mandamentos de homens. A sacralidade do domingo veio da tradição e dos mandamentos de homens. Quem você vai seguir, Deus ou o homem? A questão é muito mais do que uma questão de um dia contra o outro. A questão é, qual é o seu guia? É a Bíblia ou a tradição? A questão é, qualquer igreja humana ou líder religioso humano, por qualquer motivo, tem autoridade para mudar a lei de Deus, que foi escrita por seu dedo nas tábuas de pedra? É tudo uma questão de quem tem autoridade. Quem demonstramos que adoramos? A rebelião de Satanás gira em torno da adoração. É o tema do certo ou errado. E começou em Gênesis. A história de Caim e Abel retrata dois tipos de pessoas que percorrem dois caminhos diferentes na vida. Um adorava da maneira que Deus prescreveu, e outro definitivamente não. Qual foi abençoado e aceito por Deus? O orgulho de quem o levou ao assassinato e foi amaldiçoado por Deus. Enquanto Caim e Abel foram criados pelos mesmos pais, eles tinham atitudes diferentes sobre Deus e sua autoridade. É aqui que seus caminhos divergem. Abel viu a misericórdia de Deus na forma como o Criador providenciou para a redenção a raça humana. Mas Caim se rebelou contra Deus em seu coração. A distinção pode não ser tão óbvia, até que chegou a hora de trazer o seu sacrifício diante de Deus. O drama entre Caim e Abel é realmente sobre a luta entre Caim e ele mesmo. Embora Caim tenha tido a chance de se virar, ele segurou cada vez mais firmemente seu orgulho teimoso e tropeçou mais longe de Deus. O plano para a salvação não é negociável, é um presente. O coração humano, quando se apega orgulhosamente a si mesmo, à tradição, tropeça em uma ladeira escorregadia de destruição. Deus constantemente alcança aqueles que se rebelam para dar a eles uma oportunidade, para fazer uma reviravolta, um arrependimento. Você não nasceu vencedor e não nasceu perdedor. Você nasceu um seletor. Você escolhe nesse dia a quem você servirá. Muitas vezes, a estratégia de Satanás é nos fazer ignorar ou quebrar apenas um dos mandamentos de Deus. Tiago 2, de 10 a 12, nos diz: pois quem quer que observe toda a lei e ainda tropeçar em um só ponto, ele é culpado de todos. A lei de Deus é como uma fortaleza de 10 lados. Apenas um lado precisa ser quebrado para permitir a entrada do inimigo. Dê ao diabo 1 centímetro e ele se tornará seu governante. Para desistir do sábado bíblico, dado por Deus como um sinal de sua autoridade criativa, importa, amigo? Eu escolho seguir o que Deus deu a Adão no jardim do Éden. Eu escolho seguir os exemplos do próprio Cristo. E você? Deus diz que o sábado é um grande sinal. É um sinal de nossa lealdade a Cristo. É um sinal de que acreditamos que Ele criou o nosso mundo. No jardim do Éden, Satanás disse a Eva: que diferença faz uma árvore? Todas as árvores são iguais. E Eva perdeu o Éden porque ela acreditou naquela mentira. E muitos cristãos hoje estão entrando pelo engano. As pessoas dizem: que diferença faz um dia?
Todos os dias são iguais. Com Deus, todos os dias não são iguais. Um dia foi abençoado por Deus, o sétimo. Um dia foi santificado por Deus, posto de lado. E Deus descansou em apenas um dia, o sábado. As questões com as quais estamos lidando são questões de autoridade, questões de obediência. Nossa escolha é a Bíblia ou a tradição? Jesus ou os líderes religiosos? Lei de Deus ou dogmas do homem? A instrução de Deus ou o ensino humano? A maneira de Deus ou a maneira do homem? Isso significa que todos os que guardam o domingo estão perdidos? Não. Existem muitos cristãos guardadores do domingo que amam a Jesus. Todo aquele que guarda o domingo não está perdido. Eles podem estar vivendo de acordo com toda a luz que conhecem. A diferença é quando eles aprendem mais. E eles estão dispostos a segui-lo. Isso me faz pensar em Perfecto. Em uma aldeia remota, no alto das montanhas Mindoro, Filipinas, lá ele vive como um chefão pagão influente. Você vê espiritualismo e tradição local no seu modo de vida. Às vezes as pessoas visitam a aldeia e tentam convertê-lo ao cristianismo, mas os que eles diziam eram diferentes pelo que eles praticavam e a confusão o incomodava. E ele dizia a eles, vão embora. Então ele encontraria conforto em seu bem precioso, seu rádio. Ele só ouviu uma estação porque tocava a música que ele gostava. E um dia, depois que sua música favorita acabou, um novo programa apareceu que chamou sua atenção. A emissora falou sobre o sábado do sétimo dia como verdadeiro dia de descanso. Isso era novo para ele. Era diferente do que os outros cristãos professavam. Felizmente, ele foi para os guardadores do domingo em sua aldeia e disse a eles que eles estavam adorando no dia errado, por causa do que ele tinha ouvido no rádio. Ele ficou surpreso quando essas pessoas mostraram um interesse real do que ele compartilhou. Depois disso, ele chamou toda a aldeia para ouvir seu rádio. Todos adoraram o programa. No dia seguinte, todos eles se reuniram, esperando ouvir mais. Eles se alegraram quando o programa começou. Perfecto estava convencido de que ele estava ouvindo a verdade. Ele procurou a emissora de rádio e disse que toda a sua aldeia queria ser batizada. Todos os 77 deles. A verdade bíblica mudou não apenas sua vida, mas a vida de toda a aldeia. Eu nunca vou esquecer de ver Perfecto saindo da água e levantando as mãos para Jesus em seu batismo, onde 1.400 outras almas se juntaram a ele e entregaram suas vidas a Cristo. Em Apocalipse 14:12, a palavra de Deus diz, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Nos últimos dias da história da Terra, Deus terá um grupo de pessoas que ama a Jesus. Eles o amam tanto que obedecem a todo custo, como a única mulher que fez seu caminho para o local do batismo em um lago próximo. Ela tinha participado de reuniões de profecia como esta, mas seu marido discordou de sua presença. Então, no dia em que ela seria batizada, ela saiu de casa em seu manto branco e seu marido a seguiu secretamente. Ele pegou um facão e o segurou nas costas. O pastor estava chamando as pessoas para entrar na água. Enquanto ela fazia seu caminho, seu marido a interrompeu abruptamente e a ameaçou que era melhor ela não dar mais um passo, ou esse seria o último. Enquanto ele lentamente revelava a faca atrás de suas costas, ela continuou quando a água atingiu seus tornozelos, então suas panturrilhas, então seus joelhos, e ela sussurrou, ninguém vai me impedir de tomar Jesus como meu Salvador. Bem, ele a desafiou agressivamente, nem mais um passo. E ela fechou os olhos e avançou, dizendo, eu me entrego a Jesus. Aprendi a verdade e não vou voltar atrás. Lágrimas começaram a cair de seus olhos. E o que ela não viu foram as lágrimas caindo dos olhos de seu marido. De repente, houve um silêncio enquanto todos estavam assistindo. O marido ergueu a faca apenas para largá-la e declarar, se você está disposta a desistir de sua vida por esse Jesus, então eu quero conhecê-lo também. Amigo, você está disposto a seguir onde quer que Jesus o leve, independentemente das consequências? Embora a estrada às vezes seja difícil, leva a árvore da vida na cidade de Deus.
Vamos orar juntos. Pai Celestial, a verdade está chamando e clamando a Ti, Jesus, por misericórdia e força. Dê-nos o dom do discernimento e compreensão para ver claramente enquanto colocamos nossa total confiança em Ti. Não há nada neste mundo que vale a pena perder nossa própria alma. Proteja nosso compromisso de seguir todas as verdades da Bíblia reveladas em Tua Santa Palavra. Abençoe cada ouvinte nesta noite. No nome precioso e poderoso de Jesus. Amém. Antes de encerrarmos esta noite, amigos, eu gostaria de ter a oportunidade de responder à mensagem que acabou de ouvir. Se você gentilmente responder um ou mais das seguintes opções. A primeira opção é: o assunto do sábado bíblico é claro para mim. Se você concorda, basta clicar nele. A segunda: eu entendo que o sábado bíblico é o 7º dia da semana. Terceiro: eu aceito e acredito que o 7º dia da semana é o sábado dos santos mandamentos de Deus e quero guardar o dia do Senhor. Quarto: gostaria de mais material sobre o sábado. E por último, algum de vocês já tem perguntado sobre isso. Eu gostaria de ser batizado e iniciar o processo para fazê-lo. Vá em frente e clique no link para dar sua resposta. Amigos, há pessoas aguardando agora para responder qualquer pergunta que você possa ter ou para orar por você. Basta clicar no link para se conectar. Agora certifique-se de se juntar a mim amanhã à noite para esse tópico importante que você não vai querer perder. O que a Bíblia diz que acontece quando você morre? Você pode achar que é diferente do que muitas pessoas pensam. Deus te abençoe. E até amanhã para o nosso tópico, o túmulo, onde estaremos desbloqueando mais profecias bíblicas. Escolha o caminho de Deus. Boa noite, amigos. Obrigado por assistir. Se você quiser aprender mais verdades da Bíblia, convido você a se inscrever abaixo. Além disso, clique aqui para assistir a um dos meus vídeos favoritos. E clique aqui, canto superior esquerdo, para assistir a esta série na íntegra. Deus te abençoe.